Boa noite. Chegamos à última edição dos debates legislativos. Nesse fim de semana já teremos o primeiro turno e temos a impressão que cumprimos a missão a que nós nos propusemos, que foi apresentar as plataformas, os pensamentos de candidatos ao legislativo pensantes, né? Pessoal que não está comunicando apenas ideologia ou questões pouco precisas para o que nós nos propomos aqui nesse grupo. Aliás, a respeito do grupo, para quem não sabe, nosso grupo se chama Juntos Somos Mais Rio. Nós somos mais ou menos 220 participantes de todas as profissões, funcionários públicos, empresários, médicos, engenheiros, todas as colorações, né, sejam políticas ou raciais. Então, temos aqui um grupo que tem como chão comum é o nosso mote, que é fazer do Rio de Janeiro ser de novo a cidade boa para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para visitar, que ela está deixando de ser, né? Vem deixando de ser já há muito tempo. E nós somos, como Rio Maníacos, muito interessados em saber quais são os projetos efetivos dos candidatos para modificar essa situação. Nós temos reparado que muitos candidatos são excelentes de diagnóstico, mas eu acho que, a essa altura, todo mundo já é bom de diagnóstico. Todo mundo está cansado de saber os problemas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. O que nós queremos conhecer são as soluções que os candidatos pretendem implementar. Sabemos que vocês são do Legislativo, mas entendemos que, hoje em dia, o Legislativo tem todas as condições de influenciar pesadamente no Executivo para que aconteça o que a cidade necessita. Nessas últimas semanas, nós tivemos divulgadas estatísticas horrorosas a respeito do Rio de Janeiro. Por exemplo, que desde 1985 nós crescemos 1,5% ao ano. O Brasil, que já cresce pifiamente, comparado aí com as nações desenvolvidas, cresceu 2,3% ao ano. O Rio de Janeiro conseguiu ser o estado que menos cresceu de 85 para cá, nessa taxa lastimável. Em termos de competitividade, atração para empresas de outros estados, nós passamos para a 17ª posição. O cenário é terrível. Quer dizer, a cidade que foi a segunda cidade do Brasil durante várias décadas perdeu completamente o seu atrativo. Isso se deve, obviamente, a erros contínuos de governantes e desinteresse, desinformação, falta de educação cívica da população. E ou nós fazemos alguma coisa mais positiva, mais assertiva nesse próximo mandato, ou nós estamos encaminhando a cidade-estado para não sei aonde. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês a esse debate, que de debate tem pouco, né? Nós queremos que vocês apresentem as suas ideias. Carol Esponza, Paulo Gontijo, dois candidatos que, de diversas informações que temos, são candidatos pensantes e que devem ter proposições interessantes também para a nossa audiência aí. Eu vou começar, então, com a Carol. Carol, se eu puder falar um pouquinho aí, em torno de 15 minutos, a gente não é rigoroso, né? Mas vamos tentar não passar de 15 minutos, sobre o seu histórico, o seu currículo e os seus projetos, tá? Seu projeto principal. Bom, gente, obrigada, boa noite, né? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Sou Carol Esponza, eu sou, bom, primeiro de tudo, mãe da Gabriela, de 1 ano, e mãe do João, de 5 anos. Acho que essa é a minha maior motivação para estar na política hoje, deixar uma história para os meus filhos. Eu sou advogada, eu tenho um escritório de registro de produto na Anvisa há mais de 25 anos. Eu sou mestre em ciências políticas, em políticas públicas, pela Hertie School of Governance, em Berlim.
tenho uma pós-graduação, Escola Austríaca de Economia. Em 2018, né, como eu vim parar aqui, né, disso de ser candidata. Em 2018, eu estava na minha casa, eu tenho esse meu escritório anexo, o mesmo terreno da casa onde os meus pais moraram a vida inteira, e eu tive um assalto bem grande lá. Na época, meu pai estava bem doente de câncer já, minha avó, eles vieram falecer logo na sequência, então tinham 2 home cares, enfermeira, mais todo mundo que trabalha no meu escritório, tinham 10 pessoas que trabalhavam comigo à época, então tinham 20 pessoas na casa, ficou todo mundo amarrado durante horas ali. Acho que quando acontece uma coisa dessa na sua vida, assim, você tem aquelas reações, ou você foge, ou você paralisa, ou você luta. Eu fui à delegacia, não tinha nem papel para dar queixa. Falei, bom, acho que a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz, pela vida que a gente, né, pela cidade que a gente mora, pelo estado que a gente mora. Eu já tinha vindo de um mestrado em ciências políticas, eu sempre quis trabalhar com política, mas a iniciativa privada sempre acabou tomando ali meu tempo, minha vida sempre foi organizada ali em volta do meu escritório. E aí eu comecei, então, ajudando no Partido Novo, em 2018, ajudando em outras candidaturas de alguns amigos. E, enfim, a época tinha essa questão de, ainda temos, né, das candidaturas, das cotas de gênero, né, 30% das cotas, das vagas dos partidos tem que ser para candidaturas femininas. E o Partido Novo acabou entrando aqui no uma mensagem aqui só para ver se não saiu. Não, tudo certo, né? Caiu minha conexão, não. O Partido Novo acabou fazendo uma repescagem ali do processo seletivo para ver se a gente colocava mais mulheres na política, e eu acabei entrando muito mais para ajudar uma causa maior do que, de fato, eu mesma ser candidata. Eu tive 17 mil votos, com um orçamento super enxuto, gastei quase 15 mil reais, praticamente, depois tive um pequeno aporte no final, na última semana, e tive 17 mil votos. Eu fui um dos votos mais baratos do Partido Novo. A minha tese de mestrado foi sobre práticas anticorrupção. Eu ganhei uma bolsa do governo da Noruega para escrever sobre práticas anticorrupção. Minha orientadora é uma referência nisso no mundo. E qual a ideia do governo da Noruega era desenvolver ali um best practice, né? Uma bala de prata que você pudesse, todos esses países mais desenvolvidos, eles dão 1% do PIB para países em desenvolvimento, né? Em projetos de desenvolvimento. A ideia é que você tivesse uma bala de prata que você pudesse aplicar para todos esses outros países. Então, eu fiquei um ano nesse grupo de pesquisa com essa minha orientadora. E qual foi a grande moral da história, né, da minha tese? O que eu entendi ali? É que não existe essa bala de prata, não existe uma fórmula mágica que a gente faça que vá fazer com que a corrupção acabe, da mesma forma como não existe essa bala de prata muito para a política pública, para tudo, né? Tudo é uma questão de experimento e de cultura e de sociedade, de você aplicar aquilo ali e ver o que funciona para cada uma das sociedades. O que isso tem? Eu linko isso muito com o Partido Novo, porque o Partido Novo é um partido que não é uma dissidência de igreja, não é uma dissidência de outro partido, nem de sindicato, são cidadãos comuns que se juntaram, cansados da política, querendo fazer alguma coisa diferente. Isso tocava direto no meu coração, assim, com tudo aquilo que eu estudei, com tudo aquilo que eu queria participar. Eu brinco muito que até 2018 eu era uma excelente ativista de sofá, assim, uma excelente treteira de Facebook. Eu ficava ali só, né, arrumando confusão na internet, mas eu não estava ali de frente a, de fato, transformar, né, a história dessa... mudar as coisas que eu queria ver de mudança. A minha vida profissional, eu auxilio, né, grandes empresas a sobreviver esse manicômio regulatório tributário que a gente vive no Brasil hoje. Meu escritório, como eu falei aqui, só faz registro de produto na Anvisa. Quer dizer, são 25 anos que eu fico de um lado do balcão praticamente enxugando gelo, vendo como é que você faz para você poder pagar menos imposto ali, para você poder ter regras complicadíssimas, assim, que eu tenho de clientes estrangeiros que vêm para o Brasil e a gente acredita que aquilo ali vai ser um sucesso. A empresa, 1 ano, 2 anos depois, eles saem porque não aguentam nada aqui, nem carga tributária, nem roubo de carga, nem o custo do Brasil, nem essas coisas todas. E chegou uma hora que eu falei, gente, acho que está na hora da gente estar do outro lado do balcão e mudando, de fato, como a gente faz, né, as regras no Brasil hoje. As minhas bandeiras, o que eu defendo, basicamente, muito essa pauta anticorrupção, que foi aquilo que eu estudei. Infelizmente, a gente está num momento, assim, do eleitor, acho que até bem triste, assim, no Brasil, que a gente acabou de sair de uma pandemia, então o eleitor está muito preocupado de como é que a gente recupera a economia pós-Covid, e a corrupção é uma pauta que não está sendo tão mais discutida. O eleitor, em 2018, foi uma pauta muito, muito forte, uma preocupação muito grande do eleitor.
hoje a sensação do brasileiro é que a corrupção já é parte da nossa cultura e que a gente não é essa prioridade que vai ter num candidato. Então, nós estamos muito mais preocupados com essas pautas econômicas que com a corrupção. Mas essa ainda sempre vai ser, né, uma das minhas principais bandeiras, de como você enxuga a máquina, de como você não só leis penais mais duras, não só reforma administrativa, que é uma bandeira muito forte, mas como você, né, como você enxuga a máquina, como você diminui ali as oportunidades de corrupção e todas algumas leis, né, que de fato impeçam, criem mecanismos que a gente tenha um sistema mais enxuto que tire essas oportunidades. Educação básica, a gente hoje no Brasil gasta proporcionalmente ao PIB muito mais no ensino superior do que na educação básica. A gente gasta mais do que os países da OCDE e a gente entrega uma das piores educações do mundo. Quer dizer, a gente tem recurso para isso, a gente só não tem a gestão e vontade política de fazer. Muito voucher para a educação básica, para que os pais tenham direito de escolha, liberdade de escolha de que escola eles querem colocar os seus filhos. Poder fiscalizatório do Congresso, acho que eu venho estou num partido onde a gente ainda tem uma bancada pequena, nossa expectativa agora é dobrar a bancada do Partido Novo, mas o Partido Novo tem um papel muito grande do que a gente chama em política pública da whistleblower, né, o tocador do apito. É aquele cara que está ali trazendo situações para que a população entenda, criando, né, constrangimento com outras coisas. A gente não usa fundo partidário, a gente economiza 50% da verba de gabinete, quer dizer, a gente começa a dar o exemplo de pequenas mudanças culturais que a gente quer que existam na sociedade, quer que a sociedade acorde, né, os nossos deputados estão ali entre os mais bem ranqueados do Brasil, em todos os rankings sérios, e eles entregam muito com pouco. Então, esse papel do Partido Novo de trazer de mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente é uma coisa muito forte. É o papel fiscalizatório do Congresso. Acho que a gente está numa eleição que é extremamente polarizada, né? Ali, para qualquer um dos dois que a gente acredita que vai estar no segundo turno, o Partido Novo é um partido independente. A gente vota, se o projeto é bom, a gente vota a favor, se ele é contra, a gente vota contra, independente de quem seja o presidente. Então, eu acho que, nesse momento, o deputado federal independente vai ser o fiel da balança, assim, nesse momento político do Brasil. Acho que eu falei das minhas pautas todas, né? Educação, esse poder fiscalizatório do Congresso, todas as reformas administrativas e a minha pauta anticorrupção. Acho que é isso. Perfeito. Eu vou pedir agora, então, ao Paulo para fazer a mesma coisa, se apresentar e apresentar suas pautas prioritárias. Só como informação, Paulo não estava na hora que eu falei com a Carol, esse programete sobe para o YouTube dentro de um dia. Tá? Só para vocês saberem, eu vou mandar o link para vocês. Maravilha. A gente tem o maior prazer em compartilhar nas redes sociais também. Bom, eu vou começar um pouco sobre por que eu comecei a gostar de política. Né? Porque eu fui criado numa casa onde política não era tabu, onde não se escutava aquela frase que se escuta tanto, que todo político é ladrão, que político não presta. Né? E eu acho que toda essa curiosidade começou a ser despertada na eleição de 89, que tinha um candidato chamado Paulo Gontijo também, da presidência. E eu achava estranhíssimo alguém que tinha o mesmo nome que eu, na televisão, e tinha galhardetes dele pela cidade espalhados com o slogan de campanha, que era PG 100 anos em 5, então, além de tudo, além de ter o mesmo nome, o cara era bastante megalomaníaco. Mas aquilo começou a despertar em mim um senso de curiosidade. Né? Alguns anos depois, minha mãe organizou algumas manifestações na época do impeachment do Collor, no Fora Collor, e eu era, enfim, devia ter, sei lá, meus 10, 11 anos de idade, eu era mão de obra infantil, eu pintava faixa, gravava uma coisa que boa parte das gerações de hoje não sabe, que era uma fita cassete para carro de som, enfim, ficava, né, ali ajudando e tentando entender o que estava acontecendo no país naquele momento, do alto dos meus 10, 11 anos. Estudei num colégio bastante politizado, o SEAT, eu devo ser um dos poucos liberais formados pelo SEAT ao longo desses anos, mas também aprendi ali muito da importância do diálogo, das diferenças, de saber argumentar, enfim, foi um processo interessante de formação da minha vida. Estudei na PUC, fiz faculdade de letras, me formei e fui trabalhar, começando como criador de conteúdo, num think tank liberal que estava sendo montado lá atrás, chamado Instituto Milênio. Mas como era terceiro setor, você acabava meio que jogando nas 11, né? Então
Comecei como escritor de artigos para o site, acabei fazendo fluxo de caixa, relação com investidores, e aí acabei fazendo uma pós em gestão no IBMEC. Fiquei 2 anos ali no Millennium como gerente da instituição já, isso foi super rápido. Ganhei uma bolsa do Instituto Ling e fui estudar em Georgetown, nos Estados Unidos. Fiz uma pós-graduação lá em liderança e competitividade. Voltei para o Brasil e me encantei, né, e me encontrei com uma paixão da minha vida, que é o empreendedorismo, que é o tema da minha vida. Então, enquanto eu montava a minha empresa de comunicação, né, e empreendia, eu também entendi que aquilo ali era uma causa. Eu precisava fazer alguma coisa pelo todo. Então, eu, em paralelo à minha empresa, passei a dedicar pelo menos um dia por semana da minha vida à Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde eu entrei no Conselho de Jovens Empresários, virei presidente do conselho, e ali a gente começou a fazer política sem ser pelos partidos. E uma das ações que a gente organizou durante alguns anos ali foi o Feirão do Imposto. Para quem não lembra, o Feirão do Imposto era um evento onde a gente colocava gôndolas de supermercado no meio das praças da cidade, colocava os produtos e colocava o preço dos produtos real, né, e qual seria o preço se não houvesse impostos naquele produto. Ali a gente começou um movimento que dizia que o cidadão que não sabe os impostos que paga não exige, né, os serviços públicos que merece. E depois de uma articulação muito grande de mais de 200 associações no Brasil todo, isso virou uma lei em 2012. Sou péssimo para citar número de lei, mas enfim, está em qualquer cupom fiscal. É uma lei muito fácil de consultar, né? Ao pé de todo cupom fiscal hoje tem lá o valor aproximado de tributos. Isso foi uma movimentação da sociedade civil organizada já em 2012, há 10 anos atrás. Fui para a Rádio Roquete Pinto como voluntário e durante 7 anos eu apresentei um programa sobre empreendedorismo toda quarta-feira, chamava Em Branco. Era um talk show. Ele começou como um programa de revista, quase variedades, e depois ele se focou exclusivamente em empreendedorismo. E um belo dia toca o meu telefone. Era um amigo meu dos Estados Unidos, na época dos Estados Unidos, né, que hoje é o diretor da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, o Diogo Costa, falando: olha, a gente está aqui nesse projeto do Livres, que era a ideia de transformar um partido nanico, né, numa espécie de partido startup. A gente queria fazer um partido com mais democracia interna, com votação por aplicativo, com uma estratégia de gamificação dos quadros que entrassem, né, e fossem crescendo dentro do partido de acordo com critérios mais transparentes, né, e um partido que fosse liberal por inteiro, né, liberal na economia e liberal nos costumes. Virei presidente de partido da noite para o dia. O PSL, né, era o partido que estava incubando essa iniciativa na época. O PSL, então, era um partido nanico de 2 deputados federais. Fiz uma pós-graduação em política no Rio de Janeiro, né? Montei mais de 15 núcleos pelo estado, rodei o estado do Rio de Janeiro inteiro conversando com as pessoas. Depois de um ano de muito trabalho, a gente descobriu que o presidente do partido decidiu entregar o partido para o então candidato Jair Bolsonaro, que tem exatamente 4 anos. E a gente decidiu que a gente não ia ficar num partido que se comportava dessa forma, né? Que isso não estava, né, aderente ao que a gente defendia, e saiu. O Livres virou, então, um movimento suprapartidário. Eu, que era o presidente estadual, virei uma espécie de presidente nacional do movimento, e tive a missão de reposicionar o Livres. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual, tive aproximadamente quase 6 mil votos pelo Cidadania, então PPS, que foi o partido que abrigou boa parte desse movimento de renovação política, e não eleito, fui convidado para assumir o Livres nacionalmente, e transformei o Livres num movimento consolidado. Então, eu fiquei durante 2 anos em São Paulo construindo governança, um quadro de associado, enfim, definindo um propósito para o movimento, né? E hoje o Livres tem mais de 4 mil associados no Brasil inteiro. Ele tem mais de 30 mandatários, desde deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores associados ao movimento. O Livres hoje, enfim, tem uma voz ativa na formulação de políticas públicas no país. E, nesse período, eu trabalhei, junto do movimento, em algumas pautas que são fundamentais para o Rio de Janeiro hoje, né? Desde a formulação da Lei de Liberdade Econômica Nacional, o Marco do Saneamento, e uma iniciativa nossa que eu gosto muito, apesar dela não ser tão abrangente, que é o que a gente chamava de kit de como não servir ao Exército. A gente descobriu uma brecha legal. A nossa burocracia é tão intrincada que às vezes ela cria brechas interessantes, onde quem conseguisse comprovar a objeção de consciência ao serviço militar obrigatório era remetido para o serviço civil obrigatório, isso era uma lei de 1990.
Só que nunca se regulamentou o serviço civil obrigatório, então os jovens seriam dispensados. E a gente fez um kit, né, e fez assistência jurídica, e nessa iniciativa mais de 800 jovens conseguiram não prestar o serviço militar, enfim, ao qual eles estavam sendo obrigados a servir. Então, depois de 2 anos em Brasília, fazendo tudo em Brasília, em São Paulo, Brasília, no Rio, fazendo tudo isso, estava na hora de voltar para o Rio, para a minha cidade, eu sou apaixonado, e estava na hora de fazer no Mundo Livres o que eu defendia que acontecesse nos partidos, que é a alternância de poder. Então, saí, e nesse mesmo período veio um convite do Chicão Bulhões, que tinha sido indicado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico aqui no Rio. Recebi um convite do Chicão para ser diretor de inovação e novos negócios da Invest Rio, que é a empresa de atração de investimento da prefeitura. E ali eu me juntei a um time que, nos últimos 1 ano e meio, entregou algumas coisas muito interessantes, como a Lei de Liberdade Econômica Municipal, e aí categorizando muito bem todos que são negócios de baixo risco, que não precisam mais de alvará e de consulta prévia de local da prefeitura, né, definindo bem o que os fiscais não podem mais fazer com os pequenos negócios. A gente fez a Lei de Liberdade Econômica, a gente fez o Crédito Carioca, onde a gente levantou 16 milhões de reais só da iniciativa privada para conectar dinheiro barato com o pequeno empreendedor. A gente trouxe o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, para o Brasil. Vai começar ano que vem um contrato de 6 anos. A gente está fazendo no Porto o Mara Valley, que é um hub de inovação e a primeira graduação em matemática do INPA. E a gente reduziu o ISS na região do Porto para empresas de tecnologia, o ISS Tech, de 5% para 2%. Além de ter feito também o LICIM, né, o licenciamento simplificado da construção civil, que está 100% digitalizado nesse momento e está gerando muito estímulo para a construção civil na cidade do Rio de Janeiro. E depois de 1 ano e 3 meses nesse time, né, com esse nível de entregas, a gente precisa colocar esse projeto político à prova numa democracia. Né? Então, ele precisa ser submetido ao voto, a gente precisa, né, aparecer, pedir voto, dar cara a tapa e dizer o que a gente traz de bom para isso. E eu venho candidato a deputado estadual com 2 bandeiras. Né? A primeira, que é emprego e renda, significa transplantar para o ambiente do Estado o que a gente tentou fazer na prefeitura. Né? Simplificar licenciamento, melhorar o ambiente de negócios, criar leis que façam mais sentido, simplificar o sistema tributário, né? Dar transparência para procedimentos como, por exemplo, licenciamento de corpo de bombeiros, que é uma caixa preta, né? Fazer programas de crédito barato focalizados. Né? E do outro lado, quer dizer, de um lado, melhorar o ambiente de negócios, criar alternativas e oportunidades de emprego, do outro, uma bandeira que me é muito cara, que é o ensino técnico. Eu dei aula durante 2 anos numa escola pública na Tijuca, e sei a importância que é você preparar os jovens e às vezes até, né, quem já se aposentou, mas quer voltar para o mercado de trabalho. A gente tem o primeiro ano do ensino médio agora, do novo ensino médio, onde você tem um orçamento pífio para o ensino técnico profissionalizante na Secretaria de Educação. Quer dizer, de um orçamento de 5 bi, a gente tem 19 milhões só destinados para isso. As escolas todas têm que oferecer, né, as novas trilhas formativas do ensino médio, uma delas é ensino técnico profissionalizante, e o ponto importante para mim ali é conectar, né, o mercado com os jovens formados. Né? Você tem hoje pouca clareza sobre quem você forma, qual o salário médio, onde está indo trabalhar, onde estão as oportunidades, quer dizer, não tem diálogo entre a iniciativa privada e o setor público, ou entre a iniciativa privada, as escolas privadas técnicas, né, e as escolas públicas. Então, falta transparência e informação para tomada de decisão, e acho que isso é fundamental, dado que a gente vem de uma pandemia que gerou, enfim, bastante déficit de aprendizagem. Então, sou candidato a deputado estadual, meu número é 55553, carregando essas 2 bandeiras, assim, melhorar o ambiente de negócio no Rio para gerar oportunidade e, do outro lado, preparar os jovens para aproveitarem essas oportunidades. Muito obrigado, Gontijo. Vamos, então, continuar. Encaminhando uma pergunta para a Carol. Carol, os projetos de ambos são projetos interessantes, relevantes, fazem diferença no cenário econômico do Estado. Entretanto, nós temos 2 problemas notórios que impedem a implementação mais efetiva dessas políticas, que são a corrupção e a falta de fiscalização do legislativo sobre os orçamentos dos estados e da cidade, no nosso caso, é uma preocupação também.
o que você tem, até tendo declarado como foco a fiscalização, o que você tem desenhado para a sua atuação nisso? Eu acho que é o que eu te falei, é muito mais uma questão de vontade política do que falta de mecanismos que possibilitem isso. Eu gosto muito de citar o exemplo do Pedro Duarte, que é nosso vereador aqui no Rio, ele é um só. A gente brinca que é o nosso partido de um homem só ali na Câmara. O Pedro cita alguns exemplos que ele já barrou em indicação de conselheiro do TCM. Tem um caso de um terreno em Campo Grande que ele chegou para votação, da prefeitura fez uma avaliação do terreno, a 100 milhões de terreno. Ele fala que mesmo com o terreno, com todos o que estava sendo proposto para construir ali, aquilo ali não chegava a 100 milhões, já com as construções em cima. Ele falou, só tenho duas perguntas: de quem é o terreno, quem fez a avaliação. Obviamente que todos os vereadores já sabiam de quem era o terreno, quem tinha feito a avaliação, que os interesses já estavam ali acomodados, só aquilo ali já parou a audiência que estava sendo feita para isso. Quer dizer, são pequenos exemplos, assim, o Pedro conta bastante história nesse sentido. O Gilson Marques, que é o nosso deputado federal lá do Sul, também fala bastante isso, assim, que ele cansa de, às vezes, chegar na CCJ, alguma comissão que ele esteja votando, que as pessoas falem, vota antes do Gilson chegar. A Adriana Ventura fala muito sobre isso. Acho que não é só o Partido Novo, a gente, claramente, né, o Gontijo está aí, um excelente candidato, mostrando que veio, também liberal como eu, acho que a gente compartilha de várias ideias. Acho que o que falta hoje no Brasil, eu sou candidata a deputada federal, mas acho que o Gontijo também aí, falando no âmbito estadual, são candidatos que se disponham a fazer isso, né, mandatários que se disponham a fazer isso e que deem a cara a tapa. Acho que um grande diferencial do Partido Novo é que a gente, se acompanhar as votações, né, dos últimos 4 anos, a gente vota muito de acordo com o que a gente acredita, não com aquilo que a gente espera que o eleitor é, reconheça, né? Dou o exemplo também da votação para o piso salarial dos enfermeiros. Vários parlamentares ali sabiam que aquilo ali não teria orçamento para aquilo, ou que o projeto seria vetado, ou que seria judicializado depois, e falaram, eu vou votar contra só para não perder voto, só para não ficar mal com o meu eleitor. E o Novo é o único partido que votou em conjunto. A gente ficou sangrando na mídia, porque é muito difícil explicar esse tipo de medida, são medidas que não são populares. É muito difícil você explicar para a população, principalmente tipo, para os enfermeiros, que na verdade a gente tem um piso salarial, não é ser contra os enfermeiros, pelo contrário, todas as vezes que você coloca um piso salarial, aquilo ali faz com que você, né, deixe de contratar, por exemplo, um enfermeiro, contrate um técnico de enfermagem. Isso acontece no meu escritório, acontece muito. Eu posso botar a responsabilidade técnica dos meus clientes, ou farmacêutico ou químico. O Conselho Regional de Farmácia coloca um piso, e o de Química não. Então, eu deixo muitas vezes de contratar um farmacêutico para ser responsável técnico, que acho que ganha 2.000 e pouco, para contratar químico, que pode também ter uma quantidade, pode ter quantas responsabilidades técnicas eles quiserem. Eu acho que custa R$ 800, assim, a média lá deles, eles acabam tendo 3, 4, 5 responsabilidades técnicas e ganhando muito mais do que um farmacêutico que colocou um piso ali. Mas esse tipo de medida é muito difícil de você explicar para a população. A gente vive num país que tem ainda essa mentalidade muito social-democrata, de esquerda, de que o Estado tem que prover tudo, que uma canetada resolva os problemas econômicos do Brasil, e ter um candidato ali, ter um mandatário ali que se proponha a dar a cara a tapa, sangrar na imprensa, a votar de acordo com o que a gente acredita, isso tanto para fiscalização quanto para votar para projetos no que a gente acredita, é um diferencial. Ok, obrigado. Gontijo, vocês ambos são liberais, o que é muito bem-vindo. Eu pergunto, dentro da teoria liberal, num Estado tão debilitado quanto o nosso, como é que a gente faz para incentivar setores sem incentivos fiscais, principalmente nesses projetos que você anunciou? Isso é uma ótima pergunta, né? E é assim, na hora da formulação da política pública, você sempre tem que equilibrar os instrumentos que você tem. Então, assim, eu acho que um dos males da nossa história foi o excesso de incentivos fiscais setoriais. Quer dizer, você começou a criar uma cultura que passa muito pelo que a Carol estava falando também dos pisos, né? Você tem no estado do Rio 4 faixas de pisos, um monte de categorias e tal,
e basicamente uma cultura do corporativismo onde cada um chega perto do seu deputado e fala assim, ó, me coloca na categoria XYZ, ou se você quer montar uma indústria, alguma coisa, ó, reduz o meu ICMS aqui na minha região, porque eu não sou competitivo. Né? E a gente tem que olhar o que faz um Estado ser competitivo. Eu entendo que o caminho é uma tributação mais simples, mais equilibrada, quer dizer, quanto mais flat possível, menos medidas distorsivas do tipo incentivos à torta e direito, e principalmente mão de obra qualificada num ambiente onde ela possa prosperar. Né? A boa notícia é que a gente tem mão de obra qualificada, porque o Rio de Janeiro forma muita gente. Todos os rankings de empreendedorismo no estado do Rio sempre pontua muito bem em capital humano. Se você fizer um raio de 20 quilômetros, um círculo com um raio de 20 quilômetros pegando o centro da cidade na Cinelândia, você vai ter 200 mil cérebros de excelência sendo formados, se você juntar todas as universidades que tem ali. A má notícia é que muitos desses cérebros não estão ficando aqui. Primeiro, por uma questão que é estrutural no Rio de Janeiro e que afeta toda a nossa economia, que é a segurança pública. Então, assim, a gente está falando de roubo de carga, de sensação de insegurança que faz as pessoas se mudarem. Né? A gente está falando de uma coisa que afeta muito profundamente o nosso tecido social e econômico, e infraestrutura. Então, assim, no campo da infraestrutura, o que a gente pode fazer é privatizar mais rodovias, né? Destravar um pouco parcerias público-privadas. E outra coisa muito importante também no Rio de Janeiro é rever as contas do Estado. É difícil atrair investimento num Estado que deve 300% da receita corrente líquida. É o único Estado que não fez reforma da Previdência desde 2019 para cá. É o Estado que tem mais estatal dependente. E é um Estado que tem um corpo funcional bastante envelhecido. Então, assim, você tem que ter medidas de eficiência do Estado também para sinalizar para a iniciativa privada o seguinte: faz sentido investir no Rio. Né? Não adianta você ter uma política de pacificação, por exemplo, e aí as empresas começam a investir e, de repente, aquela política ruim, né? Se desmorona toda, ela entra em ruína, e aí as empresas têm que sair daqui e vira um centro de roubo de carga. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para qualquer uma dessas questões sobre diferentes ângulos. Não tem bala de prata. Né? Não tem apertar um botão e resolver o problema. Tem você ir fazendo pequenos ajustes em todas essas áreas que afetam a nossa capacidade de atrair investimento, para que a gente deixe de ser o lanterna de crescimento do país. Para Carol. O Gautier, só complementar, acho que ele falou maravilhosamente bem, né? Acho que falta segurança jurídica, que é uma pauta federal, né? Complementando tudo isso que ele fala, de fato, o Estado do Rio, né? A gente gasta 85% da receita corrente líquida com o pessoal, né? Eu gosto muito, quando eu falo assim com o pessoal que às vezes não entende tanto de economia, eu falo muito isso. Como é que você imagina, você tem uma padaria, como é que você tem o seu negócio, um salão de beleza, imagina você gastar 85% do que você recebe com salário, né? Tipo, você quebraria, por que o Estado não quebra? Essa é a realidade das contas do Rio. E juntando a tudo isso, uma falta de segurança jurídica, um sistema tributário que a gente não consegue sobreviver no Brasil hoje, o Rio ainda sai muito mais prejudicado do que o resto do Brasil. De fato, todos os rankings de competitividade, como você falou, abriu aqui a conversa, a gente está lá para trás, né? Pois é, você já até abordou o que eu ia perguntar aí, mas vamos então emendar no seguinte: nós temos esse ativo, que são jovens e adultos bem formados no Rio de Janeiro, pelo menos acima da média, e estamos perdendo eles para outros estados. Como criar um fast track para que haja atratividade para esses jovens aqui no estado do Rio de Janeiro? Porque a sensação é de que a gente nada e continua no mesmo lugar. Eu sinceramente, eu acho que o Gontijo falou disso muito bem. Não é uma questão só, né? Tipo, ele mencionou aí várias iniciativas que ele, né, profissionalmente, ali na prefeitura também está tentando trazer para o Rio, que são maravilhosas, mas não é só isso. A gente tem que resolver o problema da segurança pública, a gente tem que resolver o nosso problema tributário, a gente tem que resolver o problema da corrupção no nosso governo. Tudo aquilo ali é sistêmico, né? A gente não resolve em política pública. As pessoas têm muitas essas perguntas, assim, tipo, como que você vai fazer para resolver isso? Tipo, não é tão binário, assim, as questões de política pública. Eu acho que é uma mudança cultural que no Rio, é só a gente ver os nossos últimos governadores, a gente teve 5 governadores presos. Eu brinco que aqui no Rio a gente tem sempre um plus a mais, né? Eu brinco disso, tipo, ser sempre um a mais a política do Rio.
quando a gente tem mais corrupção, quando a gente vai para a Alerj, parabéns, Paulo, por essa coragem de eu já fui candidata a deputada estadual, a grande preocupação do meu marido era se eu ia ser assassinada. Quer dizer, não é só o fato, hoje, agora eu sou candidata a deputada federal, eu acho isso muito engraçado, porque quando eu falo para as pessoas, eu sou candidata, ninguém fala, ai, que legal, parabéns, nossa, isso é o máximo. As pessoas falam, nossa, que coragem. Você está se colocando ali para ser um servidor, para estar na política, que as pessoas falam para você, que coragem. E em 2018 ainda era pior. Nossa, você tem filho pequeno, você vai ser assassinada. Então, é muito triste, eu acho, o cenário do Rio de Janeiro quando a gente pensa sobre essa ótica, né? Acho que é um problema muito maior que a gente tem, são vários setores que a gente precisa resolver como um todo para que a gente comece a atingir isso aí, para manter o nosso jovem, para manter o interesse das pessoas de ficarem aqui. Trazer empresas para o Brasil, roubo de carga. Meus clientes, eu tenho muito isso. Eu brinco que eu era uma das poucas prestadoras de serviço do Rio para clientes de São Paulo. Então, todos em São Paulo ou em Vitória. Por uma questão de logística, a gente tem o Porto do Rio aqui, os clientes preferem para Vitória, por incentivo fiscal, mas também por logística e por roubo de carga e por toda a questão tributária do Rio. Não, certamente, você tem razão, não são grandes gestos, são pequenos gestos que vão mudar o todo. Mas a minha pergunta se referia aos ativos que nós já temos. Por exemplo, essa juventude se formando, por exemplo, o mercado de turismo que nós estamos perdendo, por exemplo, o polo logístico que nós tínhamos composto pelo Galeão e que está sofrendo esse ataque de outros estados e até do governo federal, né? Estou preocupado em não perdermos mais do que já perdemos. A recuperação talvez devesse ter políticas claras para evitar a perda adicional desses ativos. O Antígio quer responder? Quero. Eu acho que você tocou em vários temas importantes ali. Então, eu diria que, assim, Galeão, né, tem um ponto super importante aí, que foi a demora do nosso legislativo estadual e do nosso governo do estado em entender esse problema e atacar, por exemplo, a tributação de ICMS sobre querosene de aviação. Né? Isso aconteceu quando a gente já tinha perdido boa parte dos voos. Isso é uma parte da competência estadual nisso. E a falta de capacidade de articulação entre governo estadual e União para fazerem no Rio o que foi feito, por exemplo, em Minas. Né? Assim, o nosso hub deveria ser o Galeão. E se não for o Galeão, vai acontecer o que já está acontecendo, de perder voo internacional. Perdendo voo internacional, a gente perde turista. Perdendo turista, a gente perde receita. E assim entra um ciclo bastante negativo de afastamento de uma vocação nossa, que é o turismo. Né? Mas não só o turismo. Aí também você está falando de voo de carga, você está falando de hub de inovação para a indústria aeronáutica, você está falando de um monte de serviços complementares. Então, assim, falando especificamente do Galeão, né, eu acho que a gente demorou muito para rever o querosene a tributação de ICMS, o querosene de aviação, e afastou a gente, e agora temos que correr atrás. Né? E temos um problema que é a nova licitação prometida pelo governo federal, conjunta entre Santos Dumont e Galeão, vai demorar mais alguns anos. Então, a gente vai ter mais alguns anos de limbo aí, onde a Xangi devolve o Galeão, a gente tem um problema de governança. Né? Em relação aos jovens, especificamente, eu acho que uma forma de manter eles aqui é aproximar a universidade de iniciativa privada. Você tem um problema muito grande aí também de falta de interação de universidades, principalmente as públicas, né? E aí no âmbito estadual, principalmente o ERJ, o ESO, o ENF e as técnicas, das oportunidades de emprego. Então, assim, o jovem bem informado sai. Se ele for da área de tecnologia, por exemplo, ele trabalha de qualquer lugar. Se for inseguro aqui, ele se manda. Na prefeitura, a gente tentou fazer um programa chamado Nômades Digitais, tá? Que é a ideia de transformar o Rio numa cidade atrativa para as pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Outra coisa que a gente fez na prefeitura, que eu acho que o Estado deve fazer também, é um programa chamado Programadores Cariocas, tá? Onde a gente fez parcerias público-privadas com algumas escolas de programação. A prefeitura paga metade do curso, o aluno paga outra metade, uma vez que ele estiver empregado, ele ganha uma bolsa de R$500 e um laptop para se tornar um programador full stack em um curso de 1 ano. Por que programador? E é um programa focalizado. Tá? Você tem que vir de rede pública, 17 a 29 anos, refugiado ou alguma categoria de baixo IDH. E por que programadores? Você tem 400 mil vagas abertas, mas não tem gente qualificada para ocupar.
Então, a empresa hoje que consegue contratar um programador, ela ajoelha, dá graças a Deus. Então, daqui a 3 meses, esse programador vai ganhar o dobro em outro lugar, ou o triplo. Fica um ciclo muito maluco de recursos humanos aí nesse mercado. Então, essa falta de conexão entre o mercado, né, e a formação desses jovens faz com que eles, na primeira oportunidade, vão embora. E as famílias, né, aí não tão jovens às vezes, mas que sofrem com algum tipo de violência, também. Eu vou te dar um exemplo muito próximo. Né? Eu tenho 2 filhas, uma de 5 e uma de 4 anos. As duas estudam na mesma creche. Você está falando aí nas 2 turmas de mais ou menos 20 famílias. Tá? 10%, ou seja, 2 famílias, esse ano vão para fora porque foram assaltados. Então, assim, essa é uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência no Rio de Janeiro. Em São Paulo é um estado mais seguro. Florianópolis é um estado mais seguro. O ecossistema empresarial nesses lugares também. Tá? Acho que falta para a gente, e aí, desculpa, estou me alongando um pouco, mas é porque é um problema muito complexo mesmo, mas acho que falta para a gente também como Estado ou Norte. A gente não se articulou politicamente de acordo com as nossas vocações. São Paulo é um estado para empreender na capital, é um estado de agro em alguns lugares, de polos industriais em outros, mas cada pedaço do estado de São Paulo se organizou ao redor de uma vocação. Se você for para Bebedouro, você tem um agro de ponta. Se você for para alguns outros municípios, você tem citricultura de ponta. Se você vai para a capital, você tem mercado financeiro. Então, assim, a gente não se organizou e não se preparou como Estado, né, para correr atrás do que a gente entende serem as nossas vocações. Obrigado. Dando o foco que você deu a ensino técnico e superior, também ao ensino básico, Carol, você que se diz preocupado especialmente com isso, pode discorrer um pouco sobre aonde a gente está e o que a gente quer fazer? Acho que creche, né? A gente fala muito de mulher no mercado de trabalho, de dar possibilidade para a mulher, mas a maioria das mulheres elas só querem ter com quem deixar os filhos para voltar a trabalhar. Né? Eu tenho uma nenenzinha aqui de 1 ano, graças a Deus eu posso pagar escola particular, né? Minha filha ainda não está na creche, mas eu tenho uma ajuda aqui, está fazendo campanha, eu tenho quem me ajude, mas essa não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. E a prefeitura não tem essa oferta de creche. Então, o que a gente perde de competitividade, quando a gente conversa ali na ponta, as pessoas querem mais é que o Estado pare de atrapalhar ou que dê condições mínimas para que elas corram atrás. Né? Com certeza, creche para que as mães voltem a trabalhar e para que as crianças tenham uma educação desde o início. E ensino básico, voucher. Não é só a escola pública, a gente sabe que a escola pública entrega um ensino péssimo, mas que ela custa caro. A voz da Carol eu não estou ouvindo. Você está ouvindo, Montijo? Não, ela caiu. Agora parece que volta. Carol? Voltou? Oi. Ai, gente, Parece que voltou agora. Parece que sim. Continua, por favor. Acho que voltou. Voltou? Não, está oscilando. Quando chove, gente. Está oscilando. Rio de Janeiro. Não estamos conseguindo te ouvir. Vamos passar para o Paulo para ver se, dando um tempinho, melhora. Paulo, e como é que a gente faz com o Estado que está cada vez mais tomado por forças irregulares? Né? Existem forças regulares e forças irregulares na linguagem militar. Nós estamos tomados por forças irregulares. Não dominamos mais o território. Como é que a gente faz para acabar com essa grande limitação à atratividade do Estado? Bom, tem um ponto, uma parte do problema, que é um pouco a esfera de onde a Carol vai poder falar mais, que é federal. Né? Eu estou falando de lei de execuções penais, Código de Processo Penal, esse tipo de coisa. Mas olhando aqui para o Estado do Rio, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes para mim. Né? Primeiro é olhar o orçamento de segurança pública, né? E entender onde é que vai o dinheiro. A gente virou cada vez mais um Estado previdenciário. Né? A gente serve para pagar pensão, folha, despesa operacional com muito pouca capacidade de investimento. Então, vou te dar um exemplo do que significa na área de segurança pública. A Polícia Civil do Rio tem um orçamento de 2 bilhões, certo? 2 bi ano, dos quais ela dedica 1,3 milhão ano para combate à corrupção e lavagem de dinheiro.
ela dedica R$850 mil ao ano para a academia de polícia para formar os seus quadros. Então, a gente tem uma polícia civil, por exemplo, que é incapaz de produzir provas e investigar e rastrear o dinheiro das quadrilhas, né, das organizações criminosas. Ao não fazer isso e não qualificar os seus quadros para fazer isso, a gente tem uma polícia civil que não resolve crime, que não prende cúpula de quadrilha, que não desmonta estrutura criminosa. E aí a gente manda os policiais civis e militares para a linha de tiro, por uma dinâmica onde eles matam e morrem, mas que enxugam gelo, né? Você desarticula muito pouco o crime organizado. Outro ponto super importante para isso é o sistema, o sistema carcerário, né? Então, assim, a gente tem um sistema carcerário, até pouco tempo atrás tinha um secretário penitenciário que foi preso negociando com um traficante em São Paulo, né? Então, você precisa dar mais transparência para esses contratos, acho super importante, porque existe uma grande fonte aí de poder econômico e criminal. Então, desde contratos de comida, de transporte, né? Uma proposta que eu acho bastante interessante é fazer com que os presos possam trabalhar, mas, enfim, acho que é um outro ponto. E você precisa ter capacidade de asfixiar o crime organizado. Não adianta achar que só no confronto você vai resolver, né? Confronto é uma parte da forma de lidar com esse problema. Mas você tem isso e você tem as implicações políticas disso. Então, o Carol estava falando, assim, o medo que se tem da alergia, por exemplo. Como é que você resolve isso? Com transparência, né? Assim, as medidas, as contas públicas, os contratos, para onde estão indo, a fiscalização da execução dos contratos públicos, né? Tudo isso vai asfixiando as organizações criminais. Então, assim, acho que é um pouco o nosso caminho. A gente precisa começar a discutir o orçamento do Estado. A gente não discute segurança. A nossa discussão pública sobre segurança pública, normalmente ela passa, ficou meio redundante, né? Mas deu para entender. Assim, o debate político do Rio de Janeiro, ele é basicamente ou tiro na cabecinha ou garantismo. Não pode ser isso. Assim, tem que ser um pouco mais complexo, né? A gente tem que tomar decisões claras. Assim, onde é que a gente vai colocar os nossos recursos? E para isso a gente precisa voltar a fazer reforma da Previdência, a ganhar eficiência nos quadros, né? A implementar práticas. Por exemplo, em Santa Catarina, que é um dos estados que tem o maior índice de resolução de homicídios do país, né? A gente tem um dos mais baixos, e eles têm uma medida super interessante, que é o policial militar, ao ter que registrar alguma ocorrência de baixa periculosidade, ele faz isso direto de um tablet. Isso vai para o sistema, ele não precisa acompanhar uma vítima na delegacia e ficar 4, 5 horas ali. Isso significa que você ganha aqueles 2 policiais da patrulha, por exemplo, mais 4 horas na rua, né? Então, você tem um ganho de eficiência muito grande. Essas iniciativas já existem. Você não tem manualização das polícias, né? Então, quando a casa é bagunçada, não tem manual de abordagem, de gestão, etc. A lei orgânica da Polícia Militar é pouco discutida também. Você cria um território propício a qualquer tipo de falcatrua. Assim, bagunça na administração pública normalmente não é incompetência, é método, né? Então, assim, é um método muito lucrativo. E eu acho que isso faz muito parte, assim, não ter corregedoria independente, enfim. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer que vão melhorando um pouco a nossa oferta de serviço de segurança pública. Vamos tentar agora voltar, Carol. Voltou o som, Carol? Vamos testar? Tá me ouvindo? Tentei desligar aqui o Wi-Fi para ver se pega da Vivo. Tá funcionando? Acho que agora sim. Eu estou te ouvindo bem. Bom, você estava ouvindo o Paulo? Estava ouvindo a explicação Estava dele? ouvindo? Sim. Sim, Então, eu sim. queria passar o tema segurança para a esfera do deputado federal. Nós vivemos aí uma espécie de uma armadilha em que as autoridades dizem, umas que o problema de segurança é federal, outras que o problema de segurança é estadual, quando todos sabem, diagnóstico não é o problema, que existem medidas nas duas pontas que têm que ser tomadas, tem que haver planejamento, articulação e execução conjunta. O que você entende que seja uma medida para tentar criar essa articulação, forçar essa articulação em benefício do nosso Estado, né? Porque sofre isso na ponta?
Acho que o Gontijo falou muito bem dessa questão da segurança. Acho que falta no Brasil hoje leis penais mais duras, né? Hoje a gente não tem nem prisão após segunda instância. A gente tem um sistema de justiça no Brasil que tem um incentivo para o crime. É muito mais fácil hoje você ser preso, você abrir um negócio quebrado, que você ser preso porque você cometeu um delito, né? Com certeza a gente precisa de uma legislação penal que faça com que você tenha menos incentivos para ir para o crime. E operações, padrões, né, para todas as polícias do Rio, nada de federal, né? Tá? Tudo isso precisa ser revisto. Estão me ouvindo? Ouvi, sim. O Paulo, agora, então, eu queria explorar outro patrimônio nosso que está sendo perdido. Já abordamos de leve, mas o que se pode fazer para tentar incentivar o turismo externo no Rio de Janeiro? Temos o problema do Galeão, temos o problema da distância, temos todos os problemas da segurança que você já mencionou, mas é outro dos temas que a gente não pode deixar escapar. Bom, eu acho que poderia ser feito pelo poder público aí, né, além dos problemas que a gente já falou que são bastante impactantes na indústria do turismo, mas o que poderia ser feito seria articular os aparelhos turísticos do estado do Rio de Janeiro e ajudar a criar um calendário. Quando a gente trouxe o Web Summit para a capital, né, um dos nossos diagnósticos é que faltavam blocos no calendário da cidade anual seriam ocupados com eventos que fossem âncora para a cidade. Né? Você tinha Carnaval, Ano Novo, Carnaval, de 2 em 2 anos o Rock in Rio, mas fora isso, né, você não tinha grandes eventos regulares que virassem atração para a cidade. Rio Oil and Gas, mas assim, o Web Summit é bastante significativo também. Em poucas cidades do interior do Rio, principalmente o que você chama da Rota Rio mais 3, né, onde você tem até 3 horas de distância da capital, onde o turista normalmente vai, você tem isso. Então, você tem, por exemplo, o Festival de Jazz de Rio das Ostras, a Flip em Paraty, mas você tem poucos eventos que são atrativos e que transformam a capital num ponto de distribuição de turistas para o interior. Né? Você tem agora Miguel Pereira lá investindo no Parque dos Dinossauros, e tal, mas ainda falta essa visão. Não tem um passaporte turístico do Rio, onde você tem desconto nas atrações, né? Não tem um sistema de transporte adequado, não tem guias bem informados. Tem um monte de questões aí que tem que ser trabalhadas. Então, assim, elas têm que ser articuladas também com o que a gente já falou, desde o Galeão até a questão da segurança, né, um cinturão de segurança, pelo menos na área mais turística, né, até, enfim, algumas iniciativas que podem mudar o jogo. Quer dizer, vou te dar um exemplo. A gente está lutando para fazer lá no Porto uma coisa chamada Cidade da Cerveja. Tá? E a ideia não é a Prefeitura do Rio ser gestora de restaurante, pelo contrário, mas é tentar destravar ali algum aparelho cultural e gastronômico numa região onde você tem o Aquarrio, os museus, temporada de cruzeiro chegando, empresas chegando, novas empresas se instalando, mas você não tem restaurante de grande padrão ou algum tipo de atrativo gastronômico. Então, a ideia é pegar um terreno que está meio largado do governo do estado, onde hoje está cedido ao Teatro Municipal, que já usou dinheiro do BNDES para fazer uma reforma e não terminou, e tentar fazer dali uma licitação para iniciativa privada para tentar revitalizar uma região turística importante. O que significa isso na prática? Tá? Que o turista que chega do navio não precisa ir para a Zona Sul para almoçar. A família que foi para o Aquarrio não precisa sair de se deslocar dali para ter uma refeição ou ir para um outro museu. Falta visão. Né? Assim, quando eu falo que falta projeto de Estado, né, no sentido não de estatal, mas do Estado, da unidade da federação, falta visão e falta articular. Todo mundo fala muito das 3 competências constitucionais do deputado estadual, né? Assim, orçamento, fiscalização e legislação. Mas tem uma competência não escrita que eu acho muito importante, que é a capacidade de articulação, né? A capacidade de entender quem está colocado ali naquele cenário e quem pode se ajudar e apresentar as pontas. A gente fez o Crédito Carioca com 16 milhões, só conectando pequenos empresários com iniciativas como fundos filantrópicos, cooperativas de crédito que tinham dinheiro barato. Não gastamos um centavo da prefeitura.
porque a gente estava ali monitorando aquele cenário. Acho que o turismo vale um pouco a mesma coisa, né? Onde é que estão os investidores? O que falta? Falta diálogo com o mercado, entender o que destrava também. Acho que esse é um caminho bastante importante, para além, óbvio, de segurança, aeroportos e investimento. Perfeito. Para Carol, você mencionou reforma administrativa. O que vocês, do seu partido, e você particularmente, pretendem fazer? Que botões vocês pretendem apertar para esse tema que é tão difícil de caminhar, comece a caminhar? Bom, a gente é contra todos os privilégios, né? A gente começa, acho que a gente é o único partido que corta na própria carne. Eu já falei aqui algumas vezes, o Novo usa menos assessores do que é necessário. Acho que tem essa pecha de que o Novo é contra o servidor público, mas não é isso. A gente é contra cabide de emprego. O judiciário tem, a gente sabe que tem funções que têm férias de 90 dias, todo esse tipo de privilégio, e fazer com que a máquina pública seja mais enxuta, que os servidores tenham um plano de carreira, que eles tenham um benefício se eles forem bons servidores, mas que eles de fato tenham ali um plano de carreira, né? Tipo, a gente sabe que existe servidor que está ali sempre, não tem o menor incentivo para trabalhar, para render, e continua com o mesmo salário. Então, enxugar tudo isso, ver onde o Zema, por exemplo, fez um trabalho maravilhoso em Minas em relação aos servidores, os servidores todos apoiaram o Zema botou o salário de todo mundo em dia, valorizou os servidores de carreira e tirou todos os cabides de emprego. Privatização, com certeza, tirar todas as formas de indicação política, que todas as carreiras sejam feitas com base em concursos, em técnica, em meritocracia, e não um alocamento ali que a gente vê de favores, né? Em todas as agências reguladoras, estão todas aparelhadas, ministério, todas as empresas públicas. Ok. Queria fazer uma pergunta a vocês dois, que é uma pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos, principalmente quando a gente vê que há uma certa identidade nas propostas. Quer dizer, bons políticos, sejam de que partido sejam, forem, têm sempre ideias semelhantes, em certa medida. Como é que vocês enxergam a possibilidade de se trabalhar suprapartidariamente pelo Rio de Janeiro? Isso é viável ou a política vai predominar? Posso começar? Eu acho que isso é 100% viável. O Novo vota junto com outros partidos, dependendo das pautas. Se for muitas das pautas que são anticorrupção, por exemplo, a gente vê o Novo votando junto com partidos até de extrema esquerda. Tem alguns casos que o Pedro Duarte trabalha muito com o pessoal dentro da Câmara, por exemplo, sobre isso. Eu acho que a partir do momento que a gente sempre se colocou ali como um partido independente, falei aqui, se a pauta é boa, a gente vota a favor, se a pauta é ruim, a gente vota contra. Isso é muito fácil que a gente converse com outros partidos que tenham boas pautas. Acho que eu e o Gontijo aqui, eu, por exemplo, concordei com basicamente tudo que o Gontijo falou. Ele deu ali o exemplo do Programadores Cariocas, que é um trabalho em conjunto com o secretário Tiago Dias da Prefeitura, que é um grande amigo, que a gente conversa muito, que a gente tem várias ideias em comum. O Gontijo trabalha com os Cambulhões, que é um grande amigo, que foi do Partido Novo. Enfim, acho que existem bons nomes em todos os partidos. Eu acho que não é... Acho que passa... me pergunta muito isso, né? Como é que é ser mulher na política? Eu falo, é muito mais desafiador para mim ser liberal e estar na política do que ser mulher e estar na política. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, boas ideias, elas existem em todos os partidos. O que a gente está se propondo aqui do Novo é juntar com pessoas que tenham boas ideias e trabalhar pelo Brasil e não fazer uma oposição burra só por fazer. Gontijo, sua resposta a essa pergunta. Não, acho que, na verdade, a minha resposta já passa um pouco pela minha trajetória. Quer dizer, o Livres ele já foi uma construção suprapartidária, né? Um exercício de fazer isso em prol dessas ideias. Acho que transplantar isso para o estado do Rio de Janeiro faz todo sentido, né? De novo, assim, eu, em 2018, por exemplo, eu era concorrente, né, do Chicão, e depois vim trabalhar com ele, né? E entendi que era importante, né, colocar o Rio em primeiro lugar. Então, a gente tem essa trajetória. Eu acho que quando você está guiado ali pelos seus princípios e teus valores, não tem muito erro, entendeu? Você olha para o que é mais importante. Assim, basicamente, você olha para o que tem que ser feito, né? Assim, não tem muita discussão.
Então, tenho grandes amigos também no Partido Novo, gosto de muita gente ali. Óbvio que temos diferenças, mas enfim, faz parte da democracia, parte bonita da democracia. Perfeito. Bom, eu queria dar a cada um de vocês alguns minutinhos para endereçarem aí o que quiserem à audiência e agradecer vocês pela disponibilidade. Pode começar, Gontijo? Posso, claro, com o maior prazer. Bom, primeiro queria agradecer, Márcio, pelo debate, né? Assim, a gente está nesse momento de reta final de campanha, onde as pessoas formam seus votos, né? Até pouco tempo atrás, muita gente, principalmente para deputado estadual, muita gente não tinha pensado ainda no que ia fazer, em quem ia votar, não lembrava em quem tinha votado. E eu acho que um dos meus recados principais é para as pessoas assim, deputado estadual importa, né? Aquelas 70 cadeiras estarão preenchidas no ano que vem, quer você vote ou não, e você tem o poder de direcionar quem vai estar numa daquelas cadeiras te representando, né? Vai estar te representando na hora de votar o orçamento da segurança pública, na hora de fiscalizar o governo do Estado, na hora de votar o orçamento do ensino médio, do ensino técnico, do ensino superior, do transporte intermunicipal, na hora de fiscalizar o marco de saneamento. Então, ter um bom deputado estadual pode sim fazer muita diferença, né? Mas depende de candidaturas como a da Carol, a minha, candidaturas que estão mais ligadas ao voto de opinião, dependem da mobilização das pessoas. Então, o que a gente pede, né, assim, que eu encarecidamente peço, se você gostou das minhas propostas, se você acha que eu vou ser um bom representante, não só vote em mim, mas peça voto, né? Mande para seus familiares, para seus amigos, seus conhecidos, para o grupo do futebol, o que quer que seja, porque o jeito de fazer campanha contra quem tem infinidade de recursos, aparelho à máquina, ou tem algum tipo de acordo com o crime organizado, né, o jeito da gente se contrapor a isso é se articulando como sociedade civil. Obrigado. Obrigado a você, Gontijo. Carol, por favor. O Gontijo falou exatamente o meu ponto. A gente está lutando contra, né, contra um sistema que tem a máquina. O fundo eleitoral hoje é o maior desserviço que a gente tem da democracia. Acho que o eleitor médio tem a impressão de que esse fundão de 6 bi ele é distribuído uniformemente, né, entre todos os candidatos. E, na verdade, o que a gente vê são os caciques dos partidos recebendo esse fundo e não passando para candidaturas que vêm pela primeira vez. É sempre um cacique do partido que está ali com a reeleição. Então, eu, Paulo, a gente já foi candidato, mas não temos cargos públicos hoje, a gente luta contra uma força muito maior. O que a gente vê também, eu estou vendo, sentindo muito, não sei, acho que o Paulo deve estar sentindo a mesma coisa também, sendo a segunda eleição, é que esse ano o eleitor está um pouco mais resistente à política. Quando a gente tenta marcar reunião na casa das pessoas, ou pedir para falar, ou para compartilhar as ideias, as pessoas estão um pouco mais reticentes, não querem ouvir falar, ou não querem se expor. Então, que as pessoas que gostam de política, que formam opinião, né, geralmente quando a gente sempre tem aquele amigo que a gente sabe que se interessa um pouco mais, então a gente acaba perguntando ali em quem votar. Então, que essas pessoas, que provavelmente é a audiência aqui dessa live, que se engajem mais assim nessa reta final, que mandem as propostas, que indiquem, que conversem um pouco, porque de fato é muito mais difícil para a gente chegar a mais pessoas do que a maioria dos candidatos que já estão por aí. Se gostar, entra nas redes sociais, compartilha, ajuda a gente a girar o algoritmo, compartilha, comenta ali nas fotos e escolha bem o seu candidato, cobre depois e veja se ele tem compromisso de cumprir o mandato até o final, né, de ficar ali os 4 anos. Muito importante. Bom, faltam pouquíssimos dias. Boa sorte para vocês. Esperamos que o nosso Rio de Janeiro melhore em função da atuação direta de vocês. Boa Muito noite. obrigada. Muito obrigada, Márcio. Prazer, Paulo, estar aqui com você. Foi ótimo, Carol. Obrigado pela tua companhia aqui também. Márcio, obrigado pela iniciativa. Vamos embora, que a gente tem 4 dias pela frente.